Ah, isso é normal. Como que vocês estão? De saúde física, mental, né? Que hoje em dia a gente precisa cuidar muito da mente, né? Não é verdade? Não, mas, ó, não deixa bater, não. Sabe por quê? Eu cheguei à conclusão que vem um problema, a gente resolve, aí vem outro, às vezes um problema maior, outro problema menor, mas problema a gente sempre vai ter, né? Não deixa abalar vocês não, viu? E a saúde física, é interessante que você dorme 2, 3 dias, toma um calmante, aí você dorme, você volta ao normal, né? Faz exercício, agora a saúde mental não. Saúde mental fica ali, né? Você dorme, você acorda ou não dorme, é difícil. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa saúde mental. Tem que fazer regrinhas, né? Eu falo isso, eu falo, tem que fazer regras. Final de semana a gente não pensa em problema. Tentar, pelo menos, né? É difícil, né? Senão a gente adoece, né? A gente adoece e é muito ruim. Quando a gente adoece, a gente não consegue se ajudar e muito menos ajudar quem a gente ama, né? Não dá para ajudar, né? Eu sei, não é fácil não. Força, viu? Ó, mais que um professor, vocês ganharam um amigo, quero o bem de vocês, eu tô aqui para ajudar com muito carinho e muito respeito, tá bom? Opa! Que legal. E, então, na verdade, foi uma surpresa, né? Até então, não tinha noção que o imóvel tinha ido a leilão. E você ficou sabendo como, Edna? Como que foi, então? É. Ah, um e-mail. Do leilão. Ah, tá. Nossa. Ô, Edna, me fala uma coisa. Então, você já ficou sabendo do leilão já no susto, já pelo e-mail do leilão. O próprio leilão mandou um e-mail. E, e qual a informação que você tem hoje? O imóvel foi a leilão? Ou ele vai a leilão? Já foi? Foi arrematado? Não? Dia 4 de setembro. O leilão foi marcado. Né? Entendi. Aí a informação que eu tenho mais correta são essas que eu falei, que a Caixa já retornou bem. A gente pegou o inteiro TO, a certidão de inteiro TO, aí já consta lá que o imóvel não está mais no meu nome, está no nome da Caixa, porque é no meu nome e no nome do meu filho, né? O imóvel. Aí está no nome da Caixa Econômica e sobre a data, uma R que eu recebi informando que dia 4 vai ser leiloado. Entendi. Aí botaram o primeiro valor, que é dia 4,
de 720, não foi isso? 720, 710 e o segundo valor, que é de 536, não falou assim. Que seria, supostamente seria o valor do débito, né? Nesse segundo leilão. A quitação do imóvel toda, né? É complicado, né? A gente fica apavorado, né? Eu sei como que é. O que eu oriento fazer? Na verdade, quando a gente descobre que o nosso imóvel está indo a leilão, seja no motivo que for, uma dívida uma trabalhista, uma situação civil, uma questão de execução fiscal, e nesse caso, ele foi a leilão por falta de pagamento de prestações, qual que é a justificativa? Foi isso mesmo. Prestações em atraso, porque eu tinha feito a incorporação das parcelas. Aí eu paguei quando foi, depois eu não consegui mais fazer o pagamento. Aí eu fui lá na Caixa. Aí pedi novamente a incorporação ao gerente. Ele falou, Edla, você só pode incorporar novamente depois que tiver 12 meses da última incorporação. Não era 12 meses de débito, no caso era da última incorporação, né? Aí eu paguei uma e depois não consegui mais continuar pagando. Aí quando foi com essas prestações, eles foram e retomaram. Aí só que aí eu fiquei procurando mais informações, né? E vi que eles não podiam ter tomado e para leilão sem antes ter me chamado para eu tentar pagar as parcelas que estavam em atraso. Existem dois leilões diferentes, né? Tem um judicial, que é em virtude de uma ação judicial, e tem um extrajudicial. Quando a gente trabalha com financiamento imobiliário, o leilão é o extrajudicial. O imóvel vai a leilão por falta de pagamento, né? Da prestação. Sim. Então, a nossa saída aí é talvez mandar um e-mail para o leilão, para o banco, falando que quer exercer o direito de preferência. Eu falo que a melhor saída nesses casos é quando a gente tem o dinheiro para quitar. É a melhor saída, né? Quitar a dívida. Nossa, eu sei que não é fácil, se a gente ainda deixou de pagar a parcela, imagine pagar o valor à vista, não é fácil. Mas quando a gente consegue um empréstimo, algum parente, alguém ajuda, nossa, é a melhor saída, porque você resolve o problema de vez. Quando isso não existe, essa possibilidade, normalmente não tem, aí uma saída que a gente tem é procurar vícios nesse leilão. Porque se a gente encontrar alguns vícios, a gente consegue fazer o quê? Consegue fazer o uso de uma ação judicial para pedir a suspensão, eliminar, e consegue fazer também o uso dessa ação para conseguir a nulidade do leilão, se ele já ocorreu. Só que são casos, pequenos casos, nós não temos muitas situações que dá para evitar um leilão, né? É uma ação, é claro que existe uma chance boa, mas é uma ação de risco. Toda ação é de risco, igual uma cirurgia, né? Mas é uma situação delicada. Por isso eu sempre falo, né, para os meus alunos, inclusive, nunca prometa causa ganha para fechar o contrato, para empurrar o contrato para o cliente, porque se não a senhora, o que vai acontecer? Eu faço uma ação, a senhora acaba perdendo o imóvel por falta de pagamento das prestações, a senhora fica chateada comigo, né? Gera uma frustração, é normal do ser humano, né? Então eu gosto muito de explicar que essa ação para suspender o leilão e gerar nulidade quando o leilão ocorreu é uma ação de risco. Hoje nós não temos uma ação boa no judiciário, porque o poder judiciário no Brasil está muito ruim. O Rui Barbosa, um jurista já falecido, ele dizia que o judiciário brasileiro ia se tornar político. E chegou essa hora. Eu acho que de uns 10 anos para cá, ninguém está preocupado com o direito de ninguém. É mais político do que qualquer outra coisa, né? Os julgados são para eu bater meta, sou juiz, eu quero bater meta, quero me livrar. Então, não é feita uma leitura bem feita das peças, cuidadosa, casos que tem que ter audiência não tem, casos que não tem. Está muito estranho o judiciário. Eu acho que nunca foi bom no Brasil. Mas nós vivemos uma fase que acho que é a pior fase do Poder Judiciário. E o brasileiro não tem noção disso. Não tem noção porque a gente só fica sabendo disso quando a gente tem que usar o judiciário, né? Então o judiciário é lento, é demorado, é cansativo, não resolve. Quando muitas vezes julga errado. Então tem que saber disso, Edna, por quê? Numa eventual contratação, seja minha ou de outro profissional, você tem que saber que é um risco, né? É um risco porque é muito difícil você evitar. Quando você deixa de pagar a prestação na alienação fiduciária, é claro que dá para discutir esse assunto, né, numa revisional, juros abusivos, taxas abusivas, dá para discutir esse assunto numa nulidade. Existem pelo menos 4 ações boas para tentar suspender e anular um leilão, mas dificilmente a gente consegue sucesso. Então, eu estou te falando isso, por quê? Porque é fácil você cair na mão de um profissional, um advogada, e vira para você, Edna, e fala assim, Edna, me paga tanto que fica tranquila, viu?
que eu vou resolver tudo, e não vai resolver. O risco é muito grande. Eu nunca vou esquecer uma cantora sertaneja lá de Goiás. Eu até ponho a música dela no pendrive, né? A esposa vai lá e tira. Porque, queira ou não queira, é uma lembrança ruim, né? Ela me contratou para fazer uma defesa numa situação de leilão, só que ela era a terceira, né? Quem não pagou o financiamento imobiliário foi quem vendeu para ela, então é uma situação ainda diferente. E, infelizmente, ela perdeu o imóvel. Eu consegui segurar ela no imóvel quase 2 anos. E o filho estava fazendo direito. Então, o professor da graduação falou, não, vamos resolver isso. Depois de 2 anos, né? E chegou num certo momento e falei, Juliana, não tem mais o que fazer. Agora você vai ter que sair do imóvel. Ela falou, mas professor Júlio, eu não quero sair do imóvel. Eu falei, mas lembra lá atrás, que eu fui muito sincero com você? Eu falei que o que eu poderia fazer é ganhar tempo. Mas não dá para evitar o fato. A pessoa que de fato, quem financiou o imóvel não pagou. O Banco Bradesco. E aí ela, aquela situação de pensar, né, de achar que tem uma luz no fim do túnel, o advogado, né, talvez professor lá do rapaz que é o filho dela, arrancou o dinheiro dela e não resolveu nada, porque depois ela me mandou uma mensagem falando, olha, você foi sincero comigo, né? Você falou que não tinha mais o que fazer, e eu paguei caro para um outro profissional, falando que ia resolver o problema, e não resolveu, e perdeu o imóvel, hoje ela saiu do imóvel. Então, eu procuro ser muito claro. Por quê, Diana? Porque hoje a gente chega uma fase da vida que a gente não quer pegar dinheiro de ninguém, nunca foi minha intenção, graças a Deus não preciso. A gente quer ser honesto com todo mundo e ter paz, né? Então, a luta, eu posso prometer a luta, mas ganho de causa não, ainda mais numa situação dessa, porque é muito complicado, é muito difícil. Nós temos que contar com um juiz ou juíza que leia o processo, dê atenção ao processo. Não está fácil encontrar esse profissional. Infelizmente não é a maioria, é a minoria. Tem, mas é a minoria. Se tornou a minoria. E, então é uma ação de risco. Então você tem que estar ciente que você vai assumir honorários. Se perder a ação, se não tem justiça gratuita, ainda tem que pagar sucumbência para o advogado que ganhou, talvez o advogado do banco, o advogado do rematante. É um caso muito delicado. E eu gosto de explicar isso direitinho, porque eu prefiro que você tenha respeito por mim, admiração como professor Júlio, que você conhece, do que eu vire seu advogado e amanhã depois você fique chateada comigo. Né? Falar, professor Júlio falou que é causa-ganho, jamais vou prometer causa-ganho, porque não existe causa-ganho nem causa fácil. Né? Imagine causa difícil e complexa igual a sua. Né? Então tem que ser sincero. No seu caso, existem 2 situações de financiamento imobiliário no Brasil. Uma é de normalidade. Eu não concordo com o financiamento imobiliário, mas eu estou conseguindo pagar. Então, eu posso fazer o quê? Tentar, diante de um outro banco, normalmente um banco digital, eu posso tentar fazer a chamada portabilidade. Então, eu tiro a dívida desse banco e passo para o outro. Com isso, eu consigo reduzir minha dívida. Numa situação de normalidade, onde a dívida está paga, eu posso tentar, além da portabilidade, existe a conversão, quando o financiamento é com a construtora, incorporadora. Também não é o caso. E eu posso, numa situação de normalidade, talvez fazer uma revisional, para tentar detectar juros abusivos, taxas abusivas. É uma ação complicada, não é fácil de ganhar no Brasil. É uma ação de direito, mas não de justiça, porque a justiça parece que fecha as portas para o brasileiro não ficar entrando com essa ação. Mas no seu caso, não. No seu caso, como a prestação já deixou de ser paga, o imóvel foi a leilão, o que nos resta fazer ou é uma ação anulatória para pedir a nulidade do leilão, ou uma outra ação que chama a ação declaratória de nulidade, que é uma ação mais completa, mais robusta, porque não tem prescrição. Aí você vai falar, mas vamos alegar o quê? A ideia dessa ação é pedir a suspensão do leilão. Pedir a suspensão do leilão e de qualquer procedimento de ação pública. Essa é a ideia dessa ação. Essa ação, nós não temos muitas teses boas no Brasil. As únicas que causam efeito, quando o leilão é muito infeliz, e acontece, ele acaba gerando um procedimento equivocado. Uma boa tese é o preço vil. O imóvel ele sofre uma avaliação, para ir para leilão tem que ter avaliação. E o preço da arrematação é 50% do valor do imóvel. Né? Então seria uma boa tese. Se a gente conseguisse comprovar que o imóvel foi a leilão e foi arrematado a preço vil, a gente consegue a nulidade. Só que aí já não é suspensão, é só a nulidade. Né? Teria que ocorrer. Mas eu quero explicar tudo isso para vocês ficarem atentos ao que vai acontecer e saber por onde ir. Então, o preço vil, uma tese interessante, uma tese boa, podemos usar. Uma outra falha muito comum dos leilões é a falta de publicação no edital. Quando nós falamos de edital, o leilão tem que ter edital. E quando, de fato, o leiloeiro esquece, né,
de fazer essa publicação no edital 5 dias antes do leilão, isso gera a nulidade e a suspensão. Essa já dá para usar, não só na nulidade, mas a suspensão. A defasagem seria a terceira, né? Então, é feita uma avaliação e o imóvel vai a leilão. O imóvel vale 1 milhão e a avaliação foi feita por 600 mil reais. Então, é a chamada defasagem na avaliação do imóvel. Também é uma saída interessante, Edna. Também é uma tese boa para usar na prática. A defasagem pode ser a defasagem de uma avaliação inferior ou a falta de avaliação, viu? Porque muitas vezes o leilão não faz avaliação nenhuma, né? O banco não pede para fazer avaliação nenhuma, tanto no judicial como no extrajudicial. Então é uma boa tese. Bem de família é o único imóvel que eu tenho, então é considerado bem de família. É uma tese hoje fraca, mas ainda é utilizada, dá para utilizar. Outra tese boa é a ausência de publicação do edital, do leilão na internet, isso acontece muito. Então não é só publicar 5 dias antes. Tem que estar disponível para baixar em PDF, em Word, né, o edital na internet. No site do leilão, no site do leiloeiro. Então também é uma falha muito comum, eles erram muito, dá para a gente pegar aí também. A falta de publicação de jornais em edital de circulação, já falei, é uma tese que nós ganhamos há uns 20 dias atrás no caso. Tem a publicação tardia, eu também falei, 5 dias antes, também ganhamos ano passado. Foi bem bacana, foi bem legal. Usamos essa tese e deu certo, deu para provar. A ausência do pagamento do lance, aí é mais o arrematante, ele arremata e não paga no dia certo, né? No período certo que aparece no edital. Isso também é difícil de acontecer, porque quem arremata, ele é interessado, mas acontece, já aconteceu, mas é difícil. E a falta de intimação, aí também acho que é o seu caso, né? A falta de intimação do executado sobre o leilão. Só que isso cabe, na prática, é mais um leilão judicial, o seu é extrajudicial. Então, tem que ocorrer uma citação, não, uma notificação, né, para te avisar do leilão. Mas tem uma jurisprudência forte dizendo que não, porque o leilão é extrajudicial. Mas daria para a gente encaixar aí para tentar brigar também. Uma outra tese... Oi, desculpa, perdão. Michel aqui falando. Ô, Michel, fica à vontade, viu? Com relação a essa questão da notificação, inclusive eu estava até olhando o contrato da Caixa Econômica, né? A gente parou para observar, e lá tem constando, né, que para poder fazer a consolidação da propriedade, no próprio contrato da Caixa Econômica vem dizendo que é necessário a notificação pessoal dela, né, para poder ir até o cartório no prazo de 15 dias, enfim, para poder purgar a mora. Aí, no contrato que está da Caixa Econômica assinado por ela, vem com essa cláusula. Com essa cláusula. Legal, dá para trabalhar isso. Dá para trabalhar. É uma tese que sozinha ela acha ela fraca hoje em dia, né? De uns 5 anos para cá. Mas se tem, vamos trabalhar. É sempre importante, quanto mais vícios, mais erros a gente detectar, melhor. Melhor para a gente trabalhar nessas ações, tanto da suspensão quanto na nulidade, né? Uma outra também que a gente encontrou, observando, foi que o edital ele foi publicado, tá inclusive na Caixa Econômica, quando você entra lá, né? Aí que você vai em leilão, aí já vem postando lá a foto só da frente do condomínio. Não tem foto do imóvel, não tem foto da parte interna do imóvel, da porta, não tem nada. E ainda está errada a descrição. E na descrição vem constando lá que só são 2 quartos no imóvel dela, mas o imóvel dela são originalmente 4 quartos, mas ela quebrou um dos quartos, né, para poder ampliar a sala, e ficou 3 quartos, sendo uma dependência, né, completa, com um banheiro, que não está constando também no edital, e são duas suítes, né, que seriam 2 semi-suítes, mas ela também fechou um dos quartos, e só ficaram 2 suítes. Então, ao total, nós temos uma sala que está ampliada, 3 quartos sendo 2 suítes, um quarto comum e uma dependência de empregada. E lá no leilão, vem constando só que tem 2 quartos. Mas eu estou orgulhoso de vocês, hein? Vocês acharam uma tese boa. Essa é a tese que eu mais gosto de trabalhar. Quando você faz a discriminação errada do imóvel, né, o detalhamento que eu falo, nossa, você está gerando uma situação de erro grave. Então, é uma possibilidade muito boa de pedir nulidade também. Isso é interessante. E tem uma planta para provar isso? Uma planta, alguma coisa? Tem a planta, e
assim, a gente também pode pedir a avaliação, né, dos corretores para eles poderem fazer a descrição do imóvel e tal, enfim, se caso seja necessário, caso o professor entenda que seja necessário, né? Legal, legal. E, gente, eu falo com muito carinho, porque quando eu falo assim, ó, mais que um professor vocês ganharam um amigo, não é lorota, né? Eu quero o bem de vocês, quero o sucesso, quero a felicidade de vocês. Eu jamais vou cobrar uma ação aqui, eu acho que não vai dar certo e vamos fazer, né? Não vou, e nem deixar vocês caírem em golpe, não vou, ou também fazer uma aventura jurídica. Porque o Brasil não é fácil. Se a gente entrar com a ação errada, a tese errada, ou caso complexo, além de perder o imóvel, gente, quando a gente perde a ação, tem que pagar a sucumbência para o advogado que ganhou, seja do banco, seja da outra parte. Olha o prejuízo, né? Sai fora, vocês não podem ter mais prejuízo. Já chega o que teve até agora, né? É verdade. Não, tem que tomar cuidado. Uma outra coisa, com relação à questão da notificação, né? Aí eu pedi para que um amigo meu fosse até o cartório solicitar o processo de consolidação da propriedade. Quando ele trouxe esse processo para a gente, lá vem constando que foi feita apenas uma tentativa de notificação, né? Dessa tentativa, teve um morador que disse que ela não residia mais no imóvel. Isso é o que vem dizendo a oficial do cartório, né? Com um nome chamado Almeida. Não existe esse morador lá no condomínio com esse nome Almeida. E a testemunha que ela colocou foi um rapaz com o nome Clodoaldo. Quando eu fui pesquisar o nome do rapaz, eu encontrei que ele era funcionário do cartório. Inclusive tem eu encontrei um boletim de ocorrência. Encontrei um boletim de ocorrência dele, onde ele lá vem descrevendo, né, a profissão dele, e a profissão dele está como lá, auxiliar de cartório. Quando eu corri no cartório, aí eu vi que ele era funcionário do próprio cartório. Onde eu estou querendo chegar com isso? É que, com toda certeza, eles não foram no condomínio. Eles não tiveram lá. Lá é um condomínio que tem porteiro 24 horas. Então, assim, mesmo que eles tivessem ido ao condomínio, eles teriam que ter falado com a portaria. Entendi. E não com um suposto morador. Onde foi que ele achou esse suposto morador? Entendi. Ninguém vai falar com uma pessoa na rua e perguntar bem assim, fulano, Edla mora aí? Não vai perguntar, vai chegar, vai se dirigir à portaria, perguntar ao porteiro. Caso ela realmente não morasse, eu acho, né? Aí o professor vai poder explicar melhor a gente se isso realmente existe. Ele deveria pegar a identificação da pessoa que falou que ela não morava mais lá, que seria o porteiro, funcionário do condomínio e tal, etc. Enfim, para poder validar, né, o que ela alegou, que disse que ela não morava mais lá, né? Eu acho que o entendimento seria mais ou menos por aí, professor. Legal, né? Eu fico feliz porque, de fato, é uma ação de risco, mas dá para ser feito. Porque das teses boas que nós temos, hoje nós temos algo em torno de 12 a 15 teses, o resto é aventura jurídica, o resto é fazer uma ação para perder, né? Nós temos aí, eu enxerguei aqui, até marquei aqui, eu acho que dá para trabalhar defasagem na avaliação, porque o ônus da prova é deles, eles têm que provar que fizeram a avaliação, até onde nós conversamos não foi feita avaliação nenhuma, não sabia nem do leilão, né? Então, quanto mais a avaliação. Dá para alegar bem de família, porque é o único bem da sua média? Então dá para alegar. E dá para ser... perdão. Desculpa lhe interromper. É isso, imagina. Claro. Vai lembrando, né? Vai lembrando. Eu vou lembrando para eu poder falar logo para não esquecer depois. Inclusive, em um outro processo que ela teve, ela alegou isso, né? Que se trata de um imóvel bem de família, que foi uma ação trabalhista. Já tem alguns anos essa ação. Ela tinha uma empresa, um nome, aí um funcionário saiu, entrou com ação contra ela, aí deu revelia, ela não foi citada, enfim. Aí o processo se desenrolou e até chegar na questão da penhora do apartamento. Quando chegou na questão da penhora do apartamento, ela conseguiu, né, alegar essa questão do bem de família e existe uma determinação judicial, né, nesse processo específico, que talvez servisse como, não sei se serviria como matéria de prova, né,
para essa alegação dentro desse outro processo. Legal, dá para usar sim, como prova emprestada, perfeito. Dá para usar sim. Hoje você prova o bem de família, você prova através da certidão de propriedade atualizada. Você faz uma pesquisa no cartório e prova. Olha, esse é o único imóvel que tem o meu nome. Mas perfeito, dá para provar. Você vê de 12 a 15 teses boas que a gente tem para suspender ou anular um leilão, dá para o preço viu, não houve uma arrematação, ainda não dá para a gente usar, só se ocorrer. Defasagem na avaliação, legal. Bem de família, dá para alegar. Tem até uma prova emprestada que dá para a gente trabalhar. A ausência de publicação do edital me parece que não ocorreu, mas vamos olhar também. Vamos checar. A falta de publicação em jornais de grande circulação, o edital, eu acredito que tenha ocorrido, senão não ia para leilão, vocês já até acharam. Publicação tardia do edital 5 dias antes. Vamos checar, vamos olhar também. Só que aí ficou uma tese boa aí, que é a ausência de imagens do bem leiloado, porque tem a imagem do bem leiloado, mas está errada, né? A descrição do imóvel não é a realidade, né? Então, mais uma tese, a ausência de imagens ou a descrição correta do bem leiloado no site do leilão. Ou seja, o bem que está descrito lá no site do leilão está errado, não é a realidade fática, né? Sim, exatamente. A falta de pagamento do lance, não ocorreu o leilão, ninguém arrematou ainda. Falta de intimação do executado dá para alegar, só que alegar só isso seria perigoso. Então é bom alegar com outras, a gente já tem as outras. A ausência de intimação de todos os credores não é o caso porque é leilão extrajudicial. Falta de intimação do esposo, marido, seria o caso, alguma coisa assim ou não? Não, né? Ela é viúva, Então, agora sim, o imóvel está em nome dela, né? E em nome do meu sobrinho. Tá 50% para cada, né? Mas ele também não recebeu, não, que ele mora comigo. Ele mora com a senhora, Zoragina? Ele mora comigo. Ele também não recebeu, não. Nenhuma notificação. Nenhuma notificação. O correto aí é fazer o quê? O nome da ação é Ação Declaratória de Nulidade. Para pedir a nulidade do leilão diante desses procedimentos que não foram feitos, né? Fora isso, tem que fazer, e deve ser feito também, o pedido de liminar. O que é a liminar? A liminar é para suspender. Vai fazer uma liminar para suspender o leilão, porque já existem vícios graves, né? Então a ideia é essa. A saída aí é fazer uma ação declaratória de nulidade. A senhora falou de um outro processo. Será que a senhora consegue justiça gratuita? A senhora é aposentada? Eu sou pensionista. Dá para pedir justiça gratuita. Eu acho que ela consegue. Consegue? Eu acho que ela consegue. Acho que sim, porque nesse outro processo ela conseguiu a justiça gratuita. Ah, tá. Isso é legal. Porque quando contou a renda dela com os gastos, né? Aí quando foi o levantamento dos gastos, aí o juiz, pelo menos nessa ação, ele aceitou. Porque nós já temos a ação correta para suspender o leilão. É a ação declaratória de nulidade. O leilão pode ser cancelado através dessa ação também. Suspenso e cancelado, duas coisas diferentes, né? É possível anular através dessa ação. E já temos os motivos, que é a defasagem, bem de família e a ausência de descrição correta do imóvel, além da falta de citação. Então a nossa chance hoje já começa a ficar mais redonda. A gente começa a ter chance. Pelo menos a gente tem que ter a nossa chance de 50%, né? Não precisa ter mais que isso. Mas a gente atingindo 50%, nós estamos no jogo. Então acho que já vale a pena fazer essa ação. E se possível pedir justiça gratuita, e se ela for deferida, isso é maravilhoso, porque a justiça gratuita sendo deferida, acabou o nosso risco de sucumbência. Se perder a ação, não tem sucumbência, né? Mas dá para pedir a nulidade, a suspensão e a nulidade do leilão através da ação declaratória de nulidade do leilão. Essa é a ação correta, hein? Dá para pedir. Continua sendo um caso complexo, difícil, mas dá para pedir. Certo. Agora me fala uma coisa, tentou fazer, na época que atrasou as prestações, tentou negociar isso, alguma coisa, tem e-mail provando isso ou não? Eu entrava no próprio, primeiro eu falei, eu fui lá na Caixa, só que eu não tenho como provar, porque eu fui lá, eu falei com o gerente, aí ele me falou isso, ele disse, você só pode fazer a nova renegociação por 12 meses. Aí eu entrava no próprio site da Caixa e pedia lá a renegociação, aí sempre dizia, a mensagem que vinha para mim era dizendo que agora não foi aprovado, mas você, em breve, entre novamente para ver se sua solicitação foi aceita. Vinha um dizerzinho assim, um textozinho, né? Como se fosse um texto já pronto da própria coisa da habitação.
Aí quando foi por último, eu acho que eu passei uns 2 meses só, sem tentar. Eu disse, deve ser porque eles estão chegando no limite dos 12 meses, que eles vão fazer isso comigo quando completar. Aí foi quando antes disso veio a notificação para mim. Entendi. O e-mail, sim. Do leilão já. Do leilão, sim. Entendi. Aí o e-mail que ela recebeu foi em julho. A averbação foi feita em maio. Eles reverbaram primeiro. Eles retornaram, averbaram tudo. Depois que eles mandaram o e-mail só para me dizer do leilão. Realmente tem chance de ter sucesso. É que, infelizmente, o judiciário está tão ruim que a gente precisa tomar cuidado, né? Por isso, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Só fazer uma ação quando você tem teses boas, você não evita, porque fazer uma ação onde você sai muito lá atrás é que nem um corredor, né? Tá certo que o rapaz aí na Olimpíada aí saiu lá atrás e chegou lá na frente, né? Não sei se vocês viram aí na canoa havaiana, né? Foi. Foi bonito de ver o brasileiro, hein? Lá atrás ele recuperou, né? Foi bonito de ver. Mas, gente, dá. Tem boas teses para brigar, né? Essa ação também pode pedir, como qualquer ação, pode pedir uma audiência de conciliação e mediação, para tentar fazer um acordo. Também pode. Agora, o que tem que ter em mente é que tem boas teses, mas nós temos um judiciário muito ruim. Então, a chance de ter sucesso, eu diria que nós temos 50% de chance de perder e 50% de chance de ganhar. Não é fácil. Tem que estar bem ciente disso, porque fazer uma ação e depois não ganha, a gente fica frustrado, né? A gente fica chateado, né, com a situação, com tudo. Então, precisa estar bem ciente disso para não se frustrar, para não ficar mais chateado ainda, né?